começando aqui a primeira, ela diz o seguinte: se A é um número positivo e N é um número natural diferente de zero, então a gente vai ter essa seguinte propriedade aqui, né? A gente tem o A sendo o nosso radicando, bem aqui, e o N, ele é um número natural e diferente de zero. E esse N, ele vai ser tanto o expoente dentro do radical, né, no próprio radicando A, e também ele vai ser o índice. Quando isso acontecer, o nosso resultado aqui é o próprio radicando, como vocês estão vendo aí, né? Nós temos um exemplo aqui envolvendo já números, para ficar mais fácil de entender. A gente tem aqui a raiz, o nosso radical aqui é 15, nosso radicando é 15, esse radicando tem um expoente 10 e o índice do radical também é 10. Então, quando a gente tiver o índice igual ao expoente, o resultado dessa operação toda é o próprio radicando. Então, eu posso afirmar que aqui o resultado é igual a 15. Né? Bem simples de resolver. Se o expoente for igual ao índice, nós vamos colocar como resultado o próprio radicando. Tá bom? E aí tem uma nota importante que se esse radicando ele for negativo, e o expoente for par, o resultado, ou seja, esse resultado que a gente vai colocar aqui, ele vai ser positivo e não negativo, né? Por exemplo, se a gente tem aqui menos 3 ao quadrado, quando a gente não tem o índice na raiz, no radical, né, vocês viram que ele é o próprio 2. Então, a gente poderia dizer aqui que o resultado é menos 3, né? Olhando para essa propriedade, a gente pode ver que o quadrado o expoente aqui é 2 e é igual ao 2 do nosso radical, né? É o índice. Então, a gente colocaria aqui essa resposta, mas não essa resposta, né? Não vai ser negativo, vai ser positivo. Por quê? Vejam como é que a gente poderia resolver. Se a gente tivesse aqui menos 3 ao quadrado, sendo uma raiz quadrada, a gente teria aqui, se a gente fosse calcular aqui essa potenciação, menos 3 ao quadrado é menos 3 vezes menos 3, que dá exatamente 9 positivo. E a raiz quadrada do número 9 é o próprio 3. Então, vejam que o resultado ele vai ser um número positivo aqui, tá bom? Então, só essa observação nessa propriedade, que quando esse radicando for negativo e o expoente dele for par, o resultado que a gente tem que colocar, baseando-se nessa propriedade, é um resultado positivo. Propriedade 2. Quando multiplicamos ou dividimos o índice da raiz e o expoente do radicando pelo mesmo número natural, diferente de zero, obtemos um radical equivalente ao primeiro. Então, a gente tem aqui o nosso exemplo. E a gente tem aqui um radicando 7. E aí a propriedade diz que se a gente dividir o índice, que nesse caso aqui é 10, e o expoente do radicando pelo mesmo número, a gente obtém um radical que é equivalente a esse próprio radical. Nesse caso aqui, a gente obteve raiz quadrada de 7. Como é que a gente chegou nesse resultado? Olha só. Aplicando aí essa propriedade, né? Se a gente tivesse essa radiciação para resolver, a gente pode aplicar essa propriedade. Eu vou dividir tanto o 10 quanto o 5 por um mesmo número. O 10 é o nosso índice e o 5 é o expoente aí do 7, né? Do radicando. Então, vamos dividir o 10 por 5. Porque eu também consigo dividir o expoente por 5. Tem que ser pelo mesmo número, não pode ser pelo número diferente. Aí a gente vai obter, então, a gente mantém o 7, e agora o nosso índice, a gente vai dividir por 5, 10 dividido por 5 vai ser 2. E o expoente, 5 dividido por 5, 1. Então, agora, ao invés de a gente ter uma radiciação com índice 10,
um radicando aí que é 7 elevado à quinta potência, a gente vai ter isso aqui, ó, que é uma raiz quadrada de 7, né? Porque a gente viu que quando a gente tem o índice 2, a gente nem precisa escrever, né? Porque já sabe que é uma raiz quadrada. Então, a gente pode escrever simplesmente raiz quadrada de 7 dessa forma. Também, quando a gente tem o expoente 1, a gente não precisa colocar, porque vai ser o próprio 7, nesse caso aí. Então, a gente teria aqui raiz quadrada de 7 como resultado dessa radiciação. Então, vejam como essa propriedade nos ajuda muito, né? Porque, aparentemente, se a gente tem aqui essa conta para fazer, essa radiciação, né? Aparentemente, quando você olha aí essa conta, parece muito difícil, né? Parece que não tem como resolver aí com cálculos simples, mas aplicando aí essa propriedade, né? Dividindo aqui por 5 e aqui por 5, observando que tem que ser o mesmo número, a gente obtém aí essa resposta, raiz quadrada de 7, tá bom? Então, se a gente tem aqui essa operação e a gente chega aqui nesse resultado, o que a gente fez? A gente dividiu o índice por 5 e o expoente também a gente dividiu por 5. Eu escolhi o 5 para dividir porque é um número que eu conseguiria resolver tanto o índice quanto o expoente, tá bom? Pode ter outros tipos de exemplo, que aí você vai escolher qual é o melhor número para dividir. Por exemplo, a gente pode colocar aqui um outro exemplo, se eu tiver uma raiz quarta de 16. Esse 16 está elevado ao quadrado. Como é que a gente pode resolver essa radiciação? Quando eu observo, eu tenho um índice 4 e aqui um expoente 2. Eu consigo reduzir esse índice e esse expoente, né? Eu consigo dividir tanto o 4 por 2, quanto o expoente 2 por um 2 também. E aí a gente vai ter como resposta, olha só, agora o nosso índice, ao invés de 4, ele vai ser 4 dividido por 2. Então, agora o meu novo índice é 2. O radicando continua o mesmo, 16, mas o expoente dele, que antes era 2, como eu vou dividir por 2, agora vai ser somente 1. Ou seja, é uma raiz quadrada de 16, né? Esse 1 aqui eu não preciso escrever, e nem o índice que é 2. Então, olha só a resposta que saiu daqui desse exemplo, né? Parecia difícil de resolver, mas chegou aqui em raiz quadrada de 16, que a gente sabe que é o 4, né? O resultado. Por quê? Porque ela é uma raiz quadrada, então eu tenho que o 4, se eu multiplicar por 4, ou seja, 4 ao quadrado, vai dar o nosso 16. Por isso que a raiz quadrada de 16 é 4, né? Vocês viram aí na primeira parte da aula, tá bom? Então, dessa forma, o que a gente fez? Qual o processo que a gente fez para a gente chegar aqui nesse resultado? A gente dividiu o índice por 2 e também o expoente por 2. Então, agora a gente vai ver a terceira propriedade, né? A terceira propriedade fala que a raiz de um quociente é igual ao quociente das raízes. Né? O que significa isso? Eu tenho, dentro desse radical, olha só, uma divisão. Eu tenho aí A dividido por B. Essa divisão é o nosso quociente, né? O resultado dessa divisão vai dar o nosso quociente. Então, a propriedade diz que a raiz, ou seja, o resultado dessa operação aí de uma divisão, é igual ao quociente das raízes, separadamente. Né? Vocês podem observar que aqui o índice N, ele pode ser atribuído à parte de cima da divisão, que é o nosso A, nesse exemplo, e na parte de baixo, que é o nosso B. A gente vai desmembrar aí essa divisão, né? E essa igualdade vai se manter. Então, a gente tem um exemplo aqui, ó. A raiz quadrada de 36 dividido por 4. Vejam que aqui dentro a gente tem uma divisão, né? E o resultado dessa divisão é o nosso quociente. Então, esse quociente vai ser igual
36 dividido por 4 é 9. O 9 ele é o quociente da divisão de 36 por 4. A raiz desse quociente, né, que fala aqui, ó, raiz de um quociente, ou seja, raiz desse quociente 9 é igual a 3. A raiz quadrada é igual a 3. E aí a propriedade diz que a raiz desse quociente, que no caso foi 3, ela é igual ao quociente das raízes, separadamente. Então, eu tenho aqui raiz quadrada de 36 e raiz quadrada de 4. Vejam que o radical aqui, ó, ele foi dividido tanto para o 36 quanto para o 4. Né? Agora, eu já não tenho 36 dividido por 4 dentro do radical. A gente separou aí, 36 ficou com seu radical e o 4 ficou com seu radical. Mas se a gente fizer essa conta separada, também vamos chegar nesse mesmo resultado aqui, é o que a propriedade está dizendo para a gente. Então, vamos verificar. Raiz quadrada de 36 é igual a 6, porque 6 vezes 6 é igual a 36. Se a gente dividir por raiz quadrada de 4, olha só, raiz quadrada de 4 é 2. Por quê? Porque 2 vezes 2 é igual a 4. Então, a gente tem aqui 6 dividido por 2, 3. Então, observem que o resultado foi igual a 3. Né? Então, a raiz do quociente, que foi aqui 3, é igual ao quociente das raízes, que no caso aqui também deu igual a 3. Muito bem. Então, essa propriedade aqui, a gente só precisa aplicar dessa forma. Né? Então, a gente pode ter dentro de um radical um número como divisão, né? Para encontrar um quociente, por exemplo, eu posso ter 16 dividido para 4, e aí a gente tem certeza que isso é a mesma coisa que raiz quadrada de 16 sobre raiz quadrada de 4. Né? Vejam que a única coisa que a gente fez é que antes a gente tem a divisão todinha dentro da nossa raiz, que aí é uma raiz quadrada, e desse lado a gente tem as raízes separadas. Né? Então, olha só o que acontece aqui. Nesse primeiro, a gente tem raiz quadrada de 16 dividido por 4, a gente faz essa divisão. 16 dividido por 4 é igual a 4, né? Porque 4 vezes 4 é igual a 16. E a raiz quadrada de 4 é igual a 2. Então, o resultado é 2. E desse outro lado, se a gente fizer separadamente, a gente vai ter raiz quadrada de 16 é 4, dividindo pela raiz quadrada de 4, que é 2. 4 dividido por 2, olha só, a gente vai encontrar a mesma resposta, 2. Então, vejam, essa propriedade ela permite distribuir aí o radical tanto para o numerador quanto para o denominador da fração que está todinha dentro de um radical só. Essa foi a nossa última propriedade.